Vamos neste vídeo falar sobre Database Seeding. A palavra seeding significa semear dentro de qualquer coisa e neste caso o conceito de Database Seeding é exatamente isto. É nós partirmos do pressuposto que temos uma base de dados que tem tabelas vazias e que precisam de dados para nós podermos, na fase de desenvolvimento, ter informação com a qual trabalhar. Ora, o que aconteceu na sequência do vídeo anterior foi de facto a criação de duas tabelas, o clientes e o produtos, que neste momento estão completamente despidas, não têm informação. Da mesma forma que nós fizemos isto com migrations, que permite aos nossos colegas de trabalho poderem executar essas migrations e ficarem com uma estrutura de base de dados igual à nossa, nós podemos também passar juntamente com o nosso código seeds, isto é, sementes que vão permitir também aos nossos colegas de trabalho poderem executar esses scripts e automaticamente povoarem as tabelas da nossa base de dados com informação. Claro que esta informação tem que ser programada por nós. Existem várias formas de fazer isto, podemos descarregar bibliotecas para construir informação, etc. Mas aqui nós temos então o Database Seeding. Database Seeding é um mecanismo simples de adicionar dados à nossa base de dados. Ele especificamente é especificamente útil durante o período de desenvolvimento, quando nós necessitamos de encher a nossa base de dados com dados simples, ok? E com os quais nós podemos então trabalhar. Mas não está limitado a isso. As seeds podem conter data estática que nós não queremos incluir numa migração, como por exemplo países ou geocodes, etc. Portanto, informação mais genérica. De qualquer das formas, nós não vamos estar a explorar aqui de uma forma extraordinariamente detalhada, vou apenas fazer um exemplo prático do que é criar aqui uma seed. Neste caso, as Database Seeds são classes simples, que têm apenas que conter um método chamado run. E vocês têm aqui este exemplo, tem aqui um public function run. E elas são uma extensão do CodeIgniter Database Seeder, que é exatamente isto que aqui está. Dentro da função run, nós temos que criar qualquer tipo de dados que necessitarmos, ok? E podemos aceder às ligações da nossa base de dados, como acontece também com as migrations, com o ThisDatabase e o ThisForge, ok? As seeds têm que ficar guardadas dentro da pasta app/database/seeds e o nome delas tem que ser igual ao nome da classe, ok? Em primeiro lugar, vamos aqui olhar para o nosso terminal e vamos verificar o que é que o PHP Spark tem relativamente às seeds. Então vou colocar aqui PHP Spark apenas para me dar a listagem. Nós vamos ter a oportunidade de verificar que existe apenas aqui o Database Seed. Runs the specified seeder, isto é, executa o alimentador específico para encher a base de dados ou a tabela, ok? Bom, neste caso então nós apenas iremos executar o dbSeed quando tivermos a nossa seed criada. Vamos seguir então as instruções, neste caso aqui vamos criar dentro da nossa seed uma classe, vamos lhe chamar clientes.php, e para não estarmos a perder muito tempo na construção de todo o código, o que eu vou simplesmente fazer é buscar aqui esta informação, que aqui está, e vou fazer as alterações que eu bem entender. Neste caso vamos copiar, vamos colar aqui dentro e temos aqui a nossa estrutura da classe já criada. Vamos aqui alterar para clientes, ok? Porque tem que ter o mesmo nome da classe. E a partir daqui nós temos já o método run. Ora, nos dados, eu vou aqui formatar isto um bocadinho melhor para ficarmos aqui com o código um pouco mais compactado. E vamos então aqui olhar para os vários momentos que existem aqui. E neste caso existem 3 momentos, mas na realidade só precisamos de 2. Podemos escolher, aqui neste caso este é obrigatório, nós temos que definir dados. Depois aqui podemos escolher com uma query tradicional de SQL para inserir os dados dentro da base de dados, ou então usando o Query Builder. Então eu vou simplesmente remover tudo isto que aqui está e vou basear-me simplesmente no Query Builder. Ora, qual é a tabela que nós queremos encher? Neste caso é a tabela dos clientes. E depois vamos inserir os dados, ok? Então o que nós vamos fazer aqui é definir os dados dos clientes. Ora, se nós fôssemos definir um a um, iria ser relativamente fastidioso. Então eu vou fazer aqui algo muito similar àquilo que fiz no vídeo anterior, quando criei o meu próprio sistema para alimentar a base de dados. Bom, o que nós necessitamos aqui é do seguinte. Eu vou aqui buscar os campos, ok? Vamos buscar aqui estes campinhos todos
e vamos colocá-los aqui como comentário, simplesmente para nos podermos orientar e não perdermos aqui o nome de nenhum deles. Bom, então o que nós vamos aqui fazer é criar os dados. Então eu vou fazer da seguinte forma. Esqueçam o código que está aqui para baixo, eu vou colocar data igual a um array vazio. E agora vou criar aqui um ciclo for, desta forma, o ciclo for, vamos colocar aqui, e entre o i ser igual a 1 e até o i ser maior, ou enquanto ele for maior ou menor que, por exemplo, 100, o que nós vamos fazer é incrementar o i. Então o que é que eu vou fazer agora aqui? Vou criar aqui novo cliente, ok? Só para vocês perceberem o que é que eu estou a fazer. Novo cliente é igual a um array. Ora, este array vai conter exatamente estes campos que aqui estão. Temos aqui o ID cliente que nós podemos fornecer, ok? Apesar dele ser de alto ou incremento, este ID cliente vai ser igual ao i, ok? Por isso é que eu coloquei ali o 1. Vamos depois testar para verificar se não há qualquer problema. Na questão do nome, nós vamos dizer que vai ter o nome de i. Okay? Então vai passar a ser o nome 1, 2, 3, 4, 5 e até ao 100. Vamos aqui colocar no apelido a mesma coisa. Então vamos colocar aqui apelido i. Poderíamos obviamente ter aqui uma biblioteca mais interessante para fazermos tudo isto e ir buscar nomes completamente aleatórios, apelidos completamente aleatórios, mas nós não vamos perder tempo. Aqui no e-mail, nós vamos também colocar e-mail de i @gmail.com, por exemplo. Ok? Depois vamos ter a data de nascimento, que vai ser igual. Nós podemos criar aqui uma data qualquer, então vamos fazê-lo daqui desta forma. Eu vou fazer aqui d é igual a new, e não esquecer que para usarmos o datetime temos que colocar ali a barra. Temos a data criada e agora vou dizer d set date e vamos aqui criar datas de nascimento distintas. Então vamos colocar aqui um rand para definir o ano e o ano de nascimento irá ser entre 1960 e o ano 2000. Okay? Depois, de seguida, nós vamos definir o mês. Ora, o mês vai ser um rand entre 1 e 12. E depois vamos definir o dia, que vai ser um rand entre 1 e 25. Ok? Portanto, temos aqui a data já definida. O que nós vamos fazer aqui é dizer que queremos o D com o formato de data com os 4 algarismos, o mês e o dia. Ok? Depois podemos ter aqui a hora, o minuto e o segundo. E o que nós vamos fazer aqui, neste caso concreto, é definir aqui o D set time 0,0,0 para ficar o tempo zerado. Ok? Basicamente é isso. Ora, o que nós vamos fazer aqui depois, relativamente aos outros valores, o deleted at e o created at, é muito simples. O deleted at vai ficar igual a null e o created at vai ser igual à data atual. Ora, para isso vamos então colocar aqui também o hoje, ou o now, vamos lhe chamar assim, igual a new date time. E agora vamos simplesmente aqui, obviamente, colocar aqui a barra e aqui vamos colocar o now com o formato que nós já usámos aqui em cima. Eu vou inclusive copiar tudo isto que aqui está, vamos colocar aqui. Ok, tenho então criado aqui um novo cliente. Quando o novo cliente estiver criado, a única coisa que eu irei fazer é adicioná-lo ao meu array de dados. Então vamos colocar array push e no array push nós vamos dizer que é para adicionar ao data o novo cliente. Ok? Portanto, significa isto que nós vamos conseguir, com esta estrutura que aqui está, com este ciclo, encher este data com 100 registros. E depois vamos executar aqui, não este data, obviamente, mas vamos inserir aqui nos nossos clientes desta forma. E espero eu que isto funcione, ok? Bom, vamos verificar aqui então o nosso mecanismo a funcionar. E neste caso temos então o run. Para executarmos isto, o que nós vamos necessitar então, obviamente, é guardar isto que aqui está. E agora vamos usar aqui o PHP Spark e vamos ver qual é o comando. Neste caso, o comando é dbseed
mas depois temos que identificar qual é a seed que nós queremos utilizar. Ora, como o sistema irá procurar dentro das seeds, nós vamos utilizar o PHP Spark Seed, ok? E eu penso que é assim, vamos aqui ver, ok? Ele tem aqui o DB Seed, ok? DB Seed, então vamos colocar aqui DB Seed, e agora vamos colocar aqui o espaço e vamos colocar clientes. Eu não sei se a questão de ser case sensitive ou não vai ter influência, vamos aqui executar, ok? Ele diz que eu tenho um erro na minha sintaxe, que não pode ser inserido desta forma, e portanto há aqui um problema com este nosso código. O que o sistema nos está a dizer basicamente é que há aqui um problema com 0, 1, o 2, o 3, o 4, enfim. Bom, eu penso que poderá estar relacionado com a questão de nós termos aqui o sistema com auto-incremento. Vamos verificar se é isso que acontece. Eu presumo que possa existir aqui um outro qualquer problema. Vamos aqui executar e cá está. Ele está-me a dizer que eu tenho um erro na sintaxe. Obviamente que a sintaxe é a construção do SQL que o próprio sistema aqui faz e que basicamente me está a dizer que eu tenho aqui um problema e que não faz sentido isto que eu aqui tenho. Bom, eventualmente o problema estará aqui no insert, porque o insert pressupõe apenas o carregamento de um registro. E nós, neste caso, estamos a adicionar 100 registros ao data. Eu vou usar aqui uma outra função, que neste caso é o insert batch. Então, insert batch. E agora, eu penso que já não iremos ter problema. Aliás, nós tínhamos aqui colocado o auto-incremento. À partida também não será necessário. Vamos a mais uma tentativa. Ok? A execução. E à partida, como podem observar, o sistema inseriu aqui as seeds app clientes. Aparentemente não aconteceu problema nenhum. Desta vez, vamos verificar então aqui nos dados e vamos refrescar e cá estão então os nossos dados todos por completo e da forma expectável. Neste caso, datas de nascimento completamente distintas umas das outras. Temos o deleted at igual a nulo e temos aqui o created at mais ou menos todo na mesma hora. Por acaso foi todo na mesma hora porque foi um insert de uma vez só. Basicamente foi um insert de 100 registros. Bom, se eu voltar a tentar executar o run, vamos verificar o que é que vai acontecer. Vamos aqui executar, ok, ele voltou a ser executado de uma forma tranquila. Neste momento nós temos 100 registros, vamos refrescar, passamos a 200. Portanto, é um mecanismo de alimentação da base de dados com o qual nós devemos ter algum cuidado, como é óbvio, até porque não temos um rollback, sendo que, de facto, o principal interesse é nós termos dados para trabalhar durante a versão de desenvolvimento da nossa aplicação. Nós, obviamente, vamos ter sempre o cuidado de ter essa informação na nossa seed devidamente construída. Obviamente que eu agora posso chegar aqui e fazer delete from clientes where id cliente for maior que 100 e por conseguinte, se eu agora executar aqui a minha query, for aqui refrescar, nós vamos voltar a ter apenas as nossas 100 rows. O que eu quero, no entanto, ainda adiantar é que nas explicações que aqui são dadas, existe também a possibilidade dentro do run de chamar outras funções ou outras classes. O que é que isto significa na prática? Que eu posso executar uma seed especificamente, que pode ser uma seed agregadora, ok? Em que eu posso ter numa classe, dentro da pasta seeds, ter uma classe para alimentar os produtos e outra para alimentar os clientes. Mas como eu não quero correr cada uma das seeds de forma distinta, isto é, eu corria de clientes e agora teria que ir correr a de produtos, o que eu posso fazer é criar uma que se pode chamar total, que é uma classe que nós construímos aqui chamada total, e depois usar então essa classe dentro do método run para criar aqui estas instruções. Chamar a primeira seed, chamar a segunda seed, chamar a terceira seed e inclusive é até a possibilidade de chamarmos classes que estão fora da própria seed, ok? Nós aqui temos my database, seeds, country seeder, isto é, temos aqui um caminho diferente daquele que é o expectável por parte da framework e por conseguinte nós podemos construir uma lista de chamadas específicas a determinadas classes que estão localizadas nos mais diversos locais da nossa aplicação e desde que essas classes tenham um método run e sejam uma extensão
do CodeIgniter /database seeder, o que vai acontecer é que vai ser executado essa função e pode ser executada então de uma forma sequencial e dessa forma nós podermos alimentar todas as tabelas da nossa base de dados. Bom, penso que terá ficado razoavelmente explicado como é que funciona a questão das seedings ou dos seeds. É uma questão agora de vocês fazerem as vossas próprias experiências e este é o local particularmente interessante para quando vocês desenvolverem uma determinada seed ou um conjunto de algoritmos semelhantes a estes que permitem gerar código para vocês o guardarem, porque poderá ser eventualmente útil em outros projetos que vocês venham a desenvolver.